A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 188º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, sem leitura para hoje. Sim, sem leitura para hoje, sinta-se à vontade para ler outra passagem ou até mesmo colocar o plano em dia. E aproveitando o dia de hoje, eu trago a introdução do livro do profeta Isaías. Tema: Juízo e Salvação. Data: cerca de 700 a 680 a.C. Considerações preliminares. O contexto histórico do ministério de Isaías, filho de Amós, foi centrado em Jerusalém durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Considerando que o rei Uzias tenha morrido em 740 a.C. e Ezequias em 687 a.C., o ministério de Isaías abrangeu mais de meio século. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio pelo filho de Ezequias, o ímpio rei Manassés, em 680 a.C. Segundo parece, Isaías provinha de uma família influente de Jerusalém. Era um homem cultíssimo e tinha um dom da poesia. Ele era familiarizado com a realeza e aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá. É considerado o mais literário e influente dos profetas. Era casado com uma profetisa, tinha 2 filhos, cujos nomes representavam mensagens simbólicas à nação. Isaías era contemporâneo de Oséias e Miqueias. Profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio, o colapso de Israel e o declínio espiritual e moral de Judá. Isaías advertiu o rei Acais, de Judá, a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel em 722 a.C., a não fazer alianças com nações estrangeiras contra a Síria. Exortou-os, enfim, a confiarem somente no Senhor. Isaías desfrutou de sua maior influência durante o reinado de Ezequias. Alguns estudiosos questionaram a autoria de Isaías quanto à totalidade do livro que lhe leva o nome. Eles lhe atribuem somente os capítulos 1 a 39. Os capítulos 40 a 66 são atribuídos a outro autor, ou autores que tinham vindo 1,5 século mais tarde. Não existe, porém, nenhum fato bíblico que nos leve a rejeitar a autoria de Isaías para todo o livro. As mensagens de Isaías nos capítulos 40 a 66, destinados aos exilados judaicos em Babilônia, muito tempo depois de sua morte, enfatizaram o poder de Deus em revelar eventos futuros específicos através dos profetas. Se aceitarmos os fenômenos das visões e revelações proféticas, cai por terra o obstáculo principal à crença de que Isaías realmente escreveu o livro inteiro. As evidências que sustentam esta posição são abundantes e podem ser classificadas em 2 categorias. Primeiro, evidências internas no próprio livro, que inclui o título no capítulo 1, versículo 1, e os numerosos paralelos e pensamentos marcantes entre ambas as seções do livro. Um exemplo notável é a expressão "o Santo de Israel", que ocorre 12 vezes nos capítulos 1 a 39 e 14 nos capítulos 40 a 66, mas somente 6 vezes no restante do Antigo Testamento. Nada menos que 25 formas verbais hebraicas aparecem nas 2 divisões de Isaías. Expressões estas não encontradas em nenhum outro livro dos livros proféticos do Antigo Testamento. Segundo,
as evidências externas inclui o testamento do Talmud e do próprio Novo Testamento, que atribui todo o livro ao profeta Isaías. O propósito. Fica patente o tríplice propósito de Isaías. Primeiro, confrontar a própria nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e o consequente castigo divino. Segundo, profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos, que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria como luz aos gentios. Terceiro, mostra que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no povo de Deus, tanto do antigo como o novo concerto. A visão panorâmica. Os 66 capítulos de Isaías podem ser divididos naturalmente em duas seções, dos capítulos 1 a 39 e 40 a 66. Em certos aspectos, Isaías é uma Bíblia em miniatura. Primeiro, sua dupla divisão ressalta o julgamento e salvação, correspondendo aos temas principais do Antigo e Novo Testamento. E segundo, nas divisões de Isaías e da Bíblia, o fio que as ata é a obra redentora de Cristo. A primeira seção de Isaías, capítulo 1 a 39, contém 4 grandes blocos de profecias. Ponto número 1. Nos capítulos 1 a 12, Isaías adverte e denuncia Judá pela sua idolatria, imoralidade e injustiça social durante um período de prosperidade enganadora, entrelaçadas com a mensagem da condenação vindoura. Há importantes profecias messiânicas e o testemunho do profeta a respeito da própria purificação e de seu encargo para o ministério profético. Ponto número 2. Nos capítulos 13 a 23, Isaías condena as nações contemporâneas por causa de seus pecados. Ponto número 3. Os capítulos 24 a 35 contêm um amplo leque de promessas proféticas de salvação e juízos futuros. Ponto número 4. Os capítulos 36 a 39 registram a história seletiva do rei Ezequias, que forma um paralelo com o livro 2 de Reis, capítulo 18, versículo 13 a capítulo 20 a 21. A segunda seção dos capítulos 40 a 66 traz algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão de seu plano de redenção. Estes capítulos inspiraram a esperança e o consolo ao povo de Deus durante os anos finais do reinado de Ezequias e nos séculos seguintes. Estão repletos de revelações a respeito da glória e o poder de Deus e de sua promessa em restaurar um remanescente justo e frutífero em Israel e entre as nações como plena demonstração de seu amor redentor. Tais promessas e seu respectivo cumprimento têm conexão especial com o sofrimento e contêm os cânticos do servo. Elas avançam além das experiências dos exilados e prevêem a vinda futura de Jesus Cristo e a sua morte expiatória. O profeta prediz que o Messias vindouro fará com que a justiça brilhe com fulgor e que a salvação chegue às nações como uma tocha ardente. Condena a cegueira espiritual e recomenda a oração intercessória e a labuta espiritual pelo povo de Deus para que todas as promessas sejam cumpridas. Características especiais. 8 aspectos básicos caracterizam o livro de Isaías. Primeiro, em sua maior parte está escrito em forma poética e é insuperável como joia literária na beleza, poder e versatilidade. Segundo, é chamado profeta evangélico porque, dentre todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm as declarações mais plenas e claras sobre Jesus. Terceiro, sua visão da cruz é a profecia mais específica e detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. Quarto,
é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. O período de tempo ali tratado remonta à criação dos céus e da terra e olha para o futuro, aos novos céus e à nova terra. Quinto, contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. O Deus de Isaías é santo e todo-poderoso, aquele que julgará o pecado e a iniquidade dos seres humanos e nações. Sua expressão predileta para Deus é o Santo de Israel. Sexto, Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, é o profeta da salvação. Ele emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías revela que o propósito divino da salvação será somente realizado em conexão com o Messias. Sétimo, Isaías faz frequentes referências aos eventos redentores da história de Israel. Por exemplo, o Êxodo e a destruição de Sodoma e Gomorra e a vitória de Gideão contra os midianitas. Além disso, faz alusões aos cântico profético de Moisés em Deuteronômio capítulo 32. Oitavo e último, Isaías é, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. E, por fim, o livro de Isaías ante o Novo Testamento. Isaías profetiza a respeito de João Batista como aquele destinado a ser o precursor do Messias. Seguem-se muitas de suas profecias messiânicas sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, sua encarnação e divindade, sua juventude, sua missão, sua obediência, sua mensagem e unção pelo Espírito, seus milagres, seus sofrimentos, sua rejeição, sua humilhação, sua morte expiatória, sua ascensão e sua segunda vinda. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.